vai dirigir algum filme, vai, no futuro? Só essa entrevista. Oh, meu Deus, que pena. Começa? Lá, eu sou Major de Castro, atriz. Estou aqui na 29ª Cine Ceará, na mostra competitiva com o filme Notícias do Fim do Mundo, do Rosenberg Cariri, e na mostra Olhar do Ceará, uma produção cearense também, né? Se Arrependimento Matasse, da Lília Moema Santana, estreando o seu primeiro longa. Eu sou João Paulo Soares, sou ator e estou no elenco do filme Notícias do Fim do Mundo, do Rosenberg Cariri, e a gente está participando do 29º Festival do Cine Ceará. Everaldo Pontes, ator. Eu estou participando da 29ª edição do Cine Ceará com o filme Notícias do Fim do Mundo, da competição de longa. Gente, foi um prazer ver ontem um filme que é uma caixinha de viagem no tempo. Ele foi filmado há 10 anos atrás, ele está sendo montado desde então, atualizado desde então, e vocês puderam ver literalmente, né, uma viagem no tempo metafísica. Como foi isso para vocês, poder ter esse relance do passado e estar mais presente do que nunca? É o seguinte, foi um impacto muito grande, eu não esperava o que eu vi. Eu nem sabia o que ia acontecer com aquele material colhido pelo Rosenberg. E eu como cinéfilo, como espectador, eu sempre, quando vejo um filme de invenção, cinema de invenção brasileiro, eu vou ao cinema 3, 4 vezes ver o mesmo filme. Até para ver as citadas camadas do filme. E eu preciso ver muitas vezes esse filme. Mas foi de um impacto muito grande. Então eu estou ainda digerindo todas essas informações que o filme trouxe para mim. Mas uma coisa eu tenho certeza. É um filme muito atual hoje no cinema brasileiro. É um filme muito importante. E eu estou muito preocupado com a distribuição desse filme, porque ele não tem a produção nem a distribuição que está tendo um Bacurau, por exemplo, né? Ele corre o risco de ficar no Nordeste, de ser visto por uma minoria muito grande de cineastas e cinéfilos, e ele não só foi feito para esse público, ele foi feito para o grande público, para tomar proporções maiores junto à opinião pública. Então, me preocupa muito isso. Eu vou acrescentar essa pergunta uma coisa específica para Major, já que é o 10º filme dela e vários destes com Rosenberg. Como é a evolução desse trabalho com ele? É interessante. Sim, está sendo assim eu me senti ontem assim muito bem. Muito feliz, queria falar assim foi muito impactante, porque eu não tinha noção, né, do que tinha sido feito há 10 anos atrás, né, e fiquei vendo assim, como assim, foi um renascimento, né, para mim o Rosenberg renasceu também, assim, com esse filme, sabe, que é, como para mim também como atriz, sabe, deu achei assim que lembrei que o primeiro filme foi com ele, então eu estava conversando com ele há pouco tempo, assim, como ele vai construindo, né, ele vai, como se mantesse aquela personagem, ela vai evoluindo, mas ele mantém, né, aquela essência, aquela força, né, do que ele quer, aquele cinema antropológico, político, social, assim, e que tão lindo também a questão de ele sempre pegar as raízes, né? Eu sou fascinada também pelas nossas raízes, né? Da questão dos indígenas, da dizimação, do que está acontecendo com a gente agora, né? Nós somos antropológico. Muito forte. Então, cada tribo daquela que ele foi colocando, que ele já colocou em outros filmes, né? Dessa vez mais contundente, né? Junto com os quilombos, lógico, sabe, toda aquela parafernália, né, do que transformou, porque é aquela coisa do caos, né, mesmo assim, dentro do caos, ele trazendo o que
que está rolando na atualidade. Assim, para mim ele foi mais atual do que nunca agora. Então ele pegou as raízes, né, transformou em antenas, trouxe, né, esse momento assim atualíssimo. Eu estou assim. Interessante metáfora. Ótima metáfora. As raízes transformadas em antenas. É verdade, tudo a ver, tem filme. Muito transformador. E isso remete também a outra questão, né? Que, para particularizar também a pergunta, o seu trabalho menos no audiovisual, você vendo agora 10 anos depois, o que mudou, o que você traz agora daquilo? Olha, eu sou natural daqui de Fortaleza, apesar de eu não morar aqui há anos. Então, foi muito emocionante, porque durante esse período eu me dediquei muito ao teatro, né? Eu sou um homem de teatro, assim, sou diretor também, sou ator e professor de teatro. Então, assim, quando eu vi ontem, fiquei muito contente de ver o resultado, principalmente porque eu achei o filme muito moderno. Eu não esperava que fosse tão moderno e que fosse tão universal. Isso pode ser feito, esse filme pode ser mostrado em qualquer local. Ele está falando de um momento que nós estamos vivendo não só aqui, mas eu acho que no mundo, de alguma forma, né? Ele traz o teatro para o cinema, né? Mas com muitas referências cinematográficas também. Isso. Então, como vocês sentiram de trazer esse teatro, que é uma performance, mas a montagem transforma num super cinema, né? Porque ele está até acima da materialidade comum da tela. Como foi isso? Quais foram as referências de teatro que vocês consideram que vocês trouxeram, né? Além de Hamlet, que é citado nominalmente, que é do personagem, mas eu acho que é o nosso teatro popular. É o teatro que a gente faz na rua. É o teatro em que há uma troca imensa com o espectador. É o teatro onde o espectador interfere e acaba dirigindo. E, sem querer, o Rosenberg foi o nosso primeiro espectador. Foi o espectador que interferiu na nossa linguagem cênica e foi dirigindo. Né? Então tem aí esse teatro que Rosenberg traz sempre no cinema dele, que Bressani traz sempre, que Glauber trazia sempre nos filmes dele, e a montagem traz a linguagem cinematográfica. Né? Esse encontro eu achei, foi muito feliz. E o teatro Mambembe, né? Mambembe, claro, é o teatro de rua, o teatro de improviso, o teatro das tiradas, né? Que você dá um mote e o ator improvisa. Eu senti muito o que a Maju está falando. Ao mesmo tempo que tem alguns discursos, talvez textuais, vocês têm muitos improvisos. Muito. Imagina, aquelas falas todas daquela rainha, ele me dava um dia, praticamente. Assim, foi uma coisa forte, realmente. Assim, isso deu também essa coisa da emoção, né, que vinha na hora. Estava falando daquilo que sabia que ele queria dizer, né? Então estava falando para o Rosenberg que queria dizer, o que ele está querendo, a palavra dele para o mundo, né? Então acho que eu senti isso, com muita honra. Eu sinto, Felipe, que Rosenberg é o tipo de diretor que adoraria estar em cena também, sabe? Ele é aquele diretor que fica por trás da câmera, mas assim com vontade imensa de estar dizendo, de estar dando respostas àquele contexto. Então a gente acaba falando textos do diretor, a gente acaba representando o diretor. E fora as citações que ele coloca ali, tem Tolstói, tem Dostoiévski, citações profundas, então né? É muito interessante isso. Tem um pouco do teatro do absurdo também. Também, ótimo, ótimo. Uma outra coisa, como eu disse, a viagem no tempo traz para o presente. E vocês, há 10 anos atrás, tinham um cenário político e hoje, esses artistas que vocês representam, que clamam pela resistência e pela rebelião e pela rebeldia, significa toda uma outra coisa. O espectador ou a classe artística vai poder abraçar e se ver ali refletida. Como é para vocês representar esse momento numa cápsula do tempo, de 10 anos atrás e agora mais atual do que nunca? Eu acho que é só atualizada, porque nós, desde 85, quando a ditadura acabou, que a gente continuou com essa herança, com essa, atrás da gente, com esse senhor mandante atrás da gente.
Sempre houve isso, apesar de toda essa abertura política que aconteceu pós-85 no Brasil, que acabou dando nos governos de Lula e Dilma, mas a gente carrega isso na nossa herança artística. Né? O cinema novo é a prova disso. É por isso que ele é sempre atual. Então, tá hoje, vivendo esse momento, e ver esse filme, dá vontade de fazer uma série. Esse filme tem que ter uma continuidade. Esse chamar filme, pessoas. chamar né? pessoas para isso. A palavra que o Rosenberg falou, mutirão. Mutirão, que é o que Bacurau faz também, né? Ele tem essa ideia do coletivo, né? Assim, de todos ali. Foi pegando todas as raízes indígenas, quilombolas, as pessoas da favela, os artistas, a religiosidade, uma coisa da cultura assim, ele fez uma coxa de retalhos, sabe, fantástico. Assim, não, você fez uma alquimia aqui em Rosenberg, né? Eu sinto que nós somos o que a gente está representando agora, que nós somos canais, né? Nós somos canais, né, porta-voz dessa resistência, de estar aí com a, que eu falei, que a cultura triunfe mesmo, né? Ela vai estar sempre, embora a Lília falou que os governos passam e a cultura fica, e a menina lá do filme do Ressaca falou, então, mas às vezes tem um tempo, né? Temos a questão do tempo, mas às vezes não é aquele, vai ser outro, né? A gente tem que ver também, né? Às vezes tem sacrifícios, entende? Sim, mas que isso não deve também acontecer. A gente deve lutar contra isso, realmente. E quanto mais enérgicos nós formos. Obrigado. Eu acho. Não, deixa eu falar outra coisa. O que eu acho incrível, na minha cabeça, pinta um diálogo que esse filme faz com o Ressaca. Porque é uma cultura erudita. Não, e é uma cultura, e fala-se de uma cultura mais erudita, que é o balé, a orquestra. E que eles têm um tipo de preocupação. Né? Porque exatamente, foram para a rua. Tiraram o teatro. Enquanto nós, a nossa cultura, ele vai para a prática mais. A gente sequestra o homem. A gente mata, né? O fantasma dos poderosos. Isso é interessante, esse diálogo. Obrigado, gente. Ah, Agradeço. obrigado. Você é que é lindo.